A crise da representação com que se tende a ver o poeta ou o artista moderno cria a suspeita para com os valores da linguagem, obrigando o artista ou o poeta a assumir a função ambígua de quem conhece, por antecipação, os desvios da referencialidade. O poeta romântico volta-se para si e faz de si a fonte da expressão. A energia que vem do Sol. A perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada O conhecimento da língua autoriza. Como Le Breton era o grande... O belo é constituído por um elemento eterno, invariável, cuja quantidade é excessivamente difícil determinar, e de um elemento relativo, circunstancial, que será, se quisermos, sucessiva ou combinadamente a época, a moda, a moral, a paixão. Então, estamos diante de mais um paradoxo, né, que seria o seguinte: tratando-se do belo, o conceito de absoluto deixa de lado uma dimensão essencial. Não é pouco, não é pequena a agressão que o Baudelaire faz à lógica tradicional ao sugerir isso, né? Quando você tem uma concepção absoluta, no caso da beleza, você tem uma concepção unilateral, parcial. Quando você tem uma ideia absoluta do belo, você está deixando de lado aspectos importantes que justamente te impedem de chegar àquilo que seria, de fato, o belo. E isto que fica de lado, né, isto que a obsessão do absoluto, né, deixa de lado, é o que ele chama de circunstância, né? E essa circunstância se divide em vários aspectos, como, por exemplo, a época, a moda, a moral, a paixão. Por que será que existe essa enumeração, né? Será que ela é por acaso? A época, a moda, a moral e a paixão? Se nós examinarmos um ou dois desses aspectos, não vamos examinar todos, né? Talvez a gente possa entender a razão dessa enumeração e o que é que ela significa no contexto, né, da apreciação que o Baudelaire está fazendo. Por exemplo, o belo relativo à época, né? Não o belo absoluto, o belo relativo à época. O que isso significa? Significa aquilo que nós podemos chamar de historicidade do belo. Quer dizer, um aspecto que não se pode deixar de lado na apreciação do belo, na aplicação desse conceito, é a sua historicidade. Ou seja, aquilo que é belo no contexto de uma certa época e de acordo com uma certa experiência histórica que ali se faz, né? Agora, como Baudelaire nos diz que devemos conservar sempre, já tínhamos visto isso na aula passada, né? Devemos conservar sempre as duas faces do belo, né? A face em que ele é, por assim dizer, intemporal e eterno, e a face pela qual ele é histórico e circunstancial. Então, o fato de que nós temos que nos voltar para o belo histórico, né? Entendendo aquilo que é belo dentro de uma certa época e circunstância histórica, portanto, aquilo que foi belo no passado, né, nem por isso deixa de ser belo no presente. Ou seja, não é porque mudaram os critérios de apreciação, né, e logo mais o Baudelaire vai dizer que o que mudou foi justamente aquele segundo aspecto que ele faz questão de ressaltar, que é a moda. A época muda, a moda, então você tem ali, né, uma diferença, uma mudança na apreciação. Mas isso não significa que o que foi belo no passado deixa de ser belo no presente, por conta dessa mudança.
precisamente este equilíbrio, esta tensão entre uma certa intemporalidade do belo e uma certa circunstancialidade, que também pertence, né, à noção de beleza, constituiria aquilo que se poderia chamar, no Baudelaire, de visão crítica da beleza. A visão crítica é aquela que procura estabelecer essas duas dimensões como condição, né, da apreciação do belo, evitando aquilo que seria, então, o contrário de uma visão crítica, que seria uma visão dogmática, né? Uma visão dogmática quer dizer uma visão unilateral, que deixa de lado equilíbrios e tensões que possam ser importantes. Qual seria, então, a visão dogmática do belo? Tanto aquela que valoriza apenas e tão somente a questão do belo eterno e que, portanto, já o vê realizado, que o belo eterno já está realizado. Ora, o belo realizado é aquele realizado no passado, portanto, o belo eterno é aquele que foi realizado no passado. Então, essa extrema, né, valorização do passado com a ideia de ali encontrar o belo eterno, então os preceitos que eu preciso seguir se eu quero que a minha arte esteja à altura, né, do caráter eterno da beleza. Isso é uma visão dogmática do belo, porque vê uma coisa só, fixa apenas, né, num único aspecto e sobrevaloriza, né, esse aspecto. Assim também como a visão e a sobrevalorização da relatividade do belo, né, sem dar qualquer tipo de atenção a essa contrapartida da sua intemporalidade, da sua eternidade, seria igualmente uma visão dogmática. Então, se nós opomos a visão crítica do belo à visão dogmática, nós entendemos por que se pode dizer que o belo é afetado pela historicidade, né? Quer dizer, ele se dá historicamente, mas o fato de que as épocas históricas se sucedem e, portanto, as concepções do belo também se sucedem, não significa que elas desaparecem em prol de outras que como que surgem do nada, né, para substituir aquelas que teriam, por assim dizer, morrido, né, no passado. Então, não é isso que acontece, né? Justamente a visão equilibrada, a visão crítica, procura mostrar que existe sempre essa tensão, né, entre a intemporalidade e o tempo histórico em que a beleza se encontra. De tal maneira que não é possível ignorar, né, a historicidade, as circunstâncias da experiência, né, ou, pura e simplesmente, a experiência do belo. Porque a experiência é sempre circunstanciada, né? Ou, se nós quisermos usar outra palavra mais contemporânea, situada, né? Não existe nenhuma experiência que não se dê dentro de uma certa situação concreta e determinada do ponto de vista histórico. Isso significa que quando nós valorizamos o passado e valorizamos as apreciações de beleza que foram feitas no passado, achando que elas podem ser alçadas a um caráter intemporal, nós estamos trabalhando inevitavelmente com a experiência histórica circunstanciada e situada no passado, né? E, portanto, queiramos ou não, nós não podemos nos livrar dessa situação e dessa circunstância que caracterizam a experiência do ponto de vista da história concreta vivida, né? E agora temos que entender como, né, nessas experiências históricas, né, que são variadas e que se transformam no decorrer das épocas, há a possibilidade da apreensão dessa duplicidade ou dessa tensão, né? Um lado, o belo eterno, o outro, o belo circunstancial, né? Porque o Baudelaire ele nos lembra dessa obviedade, né? O belo, no passado, ele foi apreciado no presente daqueles que consideraram, né, a obra bela. Ainda nesse mesmo texto
que é o poeta, o pintor da vida moderna, ele nos diz o seguinte: o passado é interessante não somente pela beleza que dele souberam extrair os artistas para quem constituía o presente, mas igualmente como passado, pelo seu valor histórico. Esse texto é bastante significativo e na sua síntese, né, diz muita coisa. Né? Quer dizer, no passado, as pessoas souberam extrair daquilo que constitui o belo no seu presente algo. E aí, justamente esse algo, né, foi a beleza das obras que apareciam no presente do passado. Né? E justamente esse passado, por ter se constituído como ocasião de beleza, né, ele permanece com um valor. Ele continua como sendo um valor. Então o passado não é para ser desprezado em prol do presente, né? Como muitas vezes nós interpretamos as vanguardas, às vezes até acertadamente, porque há quem diga isso mesmo, né? Que o passado tem que ser destruído, que nada resta do passado, tem que recomeçar tudo, etc. Né? O Baudelaire é um grande crítico dos cânones do passado, mas dentro dessa tensão, dentro dessa tentativa de encontrar, né, não um equilíbrio pacífico, mas um equilíbrio tenso, né, entre essas duas dimensões, que é o valor intrínseco, né, da beleza, que tende para a intemporalidade, e a maneira como esse valor foi aquilatado historicamente, foi visto, foi vivido, né, dentro de uma experiência histórica determinada que propiciou, né, essa valoração. E, portanto, a relatividade, né, não conflita com o absoluto. Né? Diz o Baudelaire que os artistas souberam extrair do relativo aquilo que ele traz de absoluto. Né? Na verdade, foi isso que aconteceu no passado e por isso sobrevive. O que eles extraíram sobrevive. Eles souberam extrair de algo relativo ou um certo absoluto, que ali está também, porque as coisas estão imbricadas. Né? E, ao extrair dessa maneira o absoluto do relativo, fixaram um certo valor. E esse valor permanece e então, o valor das obras, é aquilo que nós chamamos belo, né? Numa maneira que atravessa o tempo. Né? Agora, assim como isso aconteceu no passado, também no presente é o que deve acontecer. Né? Ou seja, o Baudelaire diz: o prazer que nós obtemos com a representação do presente não se deve apenas à beleza de que ele pode estar revestido, mas também à sua qualidade essencial de presente. E essa expressão é sobremaneira importante, nós vamos voltar a ela e entender o alcance que ela tem. O presente tem uma qualidade essencial de presente. É a partir do que está implicado nessa expressão que o Baudelaire vai poder fazer a sua apreciação bastante singular e original do moderno. Né? O que é o moderno? É o presente a partir de uma certa qualidade essencial que ele nos traz e que nós precisamos saber extrair, saber focalizar, para que estejamos, né, à altura desse moderno, à altura desse presente. Né? Não se trata apenas da beleza de que se reveste o presente, mas há uma qualidade essencial no presente que é preciso destacar. Né? Agora, justamente essa qualidade essencial do presente, ela se perde quando nós dogmaticamente optamos pelo belo absoluto. Né? Porque o belo absoluto é a ignorância do presente, ou seja, é a reposição constante do belo em todas as épocas,
portanto, em todos os presentes. Portanto, é a ignorância do presente naquilo que ele teria de original, de característico, ou, como diz o Baudelaire, de essencial. Não é? Quando nós optamos pelo belo absoluto, nós desconhecemos essa qualidade essencial do presente. Mas é em vão que fazemos isso, porque esse dogma do belo absoluto é alguma coisa inventada, né? Quase que o Baudelaire diz inventada pelo frequentador do museu, né? Porque, na verdade, toda vez que um belo é fixado como valor, ele é fixado a partir, algo belo é fixado como valor, isso é fixado a partir de uma experiência em que o indivíduo está justamente envolvido com essa qualidade essencial do presente, a partir do qual ele pensa, age e vê a obra e valoriza a arte e registra, por assim dizer, né, a sua apreciação da beleza. E, portanto, o que está em questão é sempre a beleza relacionada com o presente. O belo absoluto nunca está em questão, né? Porque ele é sempre extraído do relativo, ele convive com o relativo, ele depende do relativo. Por isso que o Baudelaire, quando quer elogiar aqueles que no passado, né, apreciaram devidamente a obra de arte, ele diz: foram aqueles que souberam extrair daquilo que lhes era presente, portanto relativo à época, à experiência, algo de absoluto. É possível fazer isso porque o absoluto e o relativo convivem de alguma forma. Então é isso que se deve sempre fazer, né? Portanto, essa historicidade do belo, né? Quer dizer, essa relatividade do belo à sua época, né? Que faz parte daquelas circunstâncias elencadas, né? A época, a moda, a paixão, etc., né? Ela é muito importante. Ela é muito importante porque faz com que o belo nos apareça com aquele sentido que é preliminar e requisito para que nós entendamos o moderno na sua singularidade, histórico. Para que nós possamos entender o que é moderno, temos que entender que há um tempo histórico da experiência humana. E nesse tempo histórico, o moderno aparece com a sua singularidade e com o destaque que a ele devemos dar se nós vivemos nesse mundo moderno, com todas as contradições, né? E que esse mundo oferece para a nossa experiência. Até porque, quando nós observamos a sequência das épocas, nós então chegamos àquilo que o Baudelaire chama de moda. Como se poderia definir, então, nesse sentido, a moda? São as transições organizadas de forma gradativa, né? O Baudelaire diz: aquele que se choca com a moda, ele é mal informado, do ponto de vista histórico. Se você pega um arquivo ou um álbum, por exemplo, onde há o registro das roupas, e percebe como foi sendo elaborada a variação das roupas, desde muitos anos atrás até chegar àquilo que no presente seria a moda, você percebe, diz o Baudelaire, que há uma transição muito bem organizada. Não se sabe quem a organiza, mas há uma transição muito bem organizada, como se as coisas se passassem, né, no tempo, numa certa escala, né, de uma maneira precisa, né? Ele diz até que ele compara com o mundo animal. Ele diz, assim como é possível ver, não é, na transição das espécies alguma coisa bem organizada, né, nós podemos também ver na transição da moda uma organização semelhante. E por isso que não é para se surpreender. Se surpreende aquele que, não estando informado, vê as coisas ao acaso, né? Mas a informação, portanto, o passado tem aí um papel, né? Nos mostra que há essa
a passagem do tempo tem um sentido, o pormenor tem um sentido, não há lacunas, não há rupturas, não há surpresas, porque belo é aquilo que cada época faz para si mesma e inventa para si mesma. Então, a moda que cada época inventa para si mesma e na qual as pessoas se reconhecem esteticamente, né, ela tem esse laço também com o passado e ela se constitui a partir dessa historicidade, né? E, portanto, há um sentido nessa passagem, há um sentido nessa transição e há uma organização, né, nessas mudanças, por assim dizer, né? O que significa esse reconhecimento estético das pessoas naquilo que elas consideram belo e naquilo que se pode chamar a moda de uma certa época? O Baudelaire, nesse mesmo texto, Pintor da Vida Moderna, ele se refere a um texto do Stendhal, uma frase do Stendhal, que ele acha que como tudo que diz o Stendhal, segundo o Baudelaire, né, cheia de erros, mas que transmite, apesar disso, alguma verdade fundamental. E o Stendhal diz o seguinte: o belo não é senão a promessa da felicidade, né? O Baudelaire diz, como todas as frases do Stendhal, essa aí é errada, né? Você poderia apontar vários erros nessa frase, mas uma coisa é verdadeira, né? É que a procura do belo e a procura da felicidade, elas possuem um caráter histórico e experiencial que faz com que nós não possamos colocar nenhum, nem outro, nenhuma busca, nem outra, sob parâmetros formais, acadêmicos ou normativos de uma maneira exagerada, né? Então, ele diz, é claro que essa frase teria que ser examinada sob muitos aspectos, mas há uma verdade que ela nos transmite, né? Por exemplo, ninguém pensaria em relação à felicidade, né, que você persegue a felicidade academicamente. Então, o Baudelaire, ao fazer essa comparação entre a felicidade e o belo, ele também está nos dizendo que não é correto, não é de bom senso perseguir o belo e tentar defini-lo através de cânones, como se a perseguição do belo fosse um itinerário acadêmico. A felicidade não é, o belo também não é, se o belo for a promessa da felicidade. Então, essa intersecção entre estética e ética, né, que está no Baudelaire, né, ela não pode ser inteiramente aceita que está no Stendhal, desculpa. Ela não pode ser inteiramente aceita porque, de alguma maneira, ela subordina, né, entre a estética e a ética, ela subordina o belo à felicidade. O que é o belo? A promessa da felicidade. Então, o belo não seria em si mesmo algo. Ele valeria como promessa da felicidade, portanto, a felicidade posta no horizonte, né, daquele que faz a experiência da beleza, seria, sim, o fundamental, e não a própria beleza. Isso pode ser verdade para o Stendhal, mas não é para o Baudelaire. Agora, por outro lado, essa relação que se faz, né, entre o belo e a felicidade nos permite considerar, dentre as circunstâncias que o Baudelaire apontou como sendo aquelas que fazem parte do belo, naquela tensão entre o intemporal e o circunstancial, as duas últimas às quais ele se refere, e que são a moral e a paixão, né? O belo diz respeito à época, à moda, à moral e à paixão, né? Então, nesse sentido, em que se pode estabelecer, dentro dessa característica, né, circunstancial, né, uma relação entre belo, moral e paixão, então aí nós temos sim
como entender os fatores, né, dos quais depende a apreciação da beleza ao longo da história, tendo em vista que esta apreciação se fez também tendo em vista a moral e a paixão. Nesse sentido, o Stendhal tem razão, mas não que nós devemos considerar, então, sempre, né, o belo com a promessa da felicidade, mas devemos ver na apreciação da beleza alguma coisa que nos diz respeito eticamente e diz respeito também às paixões que cultivamos, né? Porque o Baudelaire usa um termo bem significativo, né? Ele diz, se a existência moral, na sua verdadeira característica, ela é palpitante, ele usa esse termo, palpitante, não é alguma coisa nua e crua, né? Ela é palpitante. Então, este caráter da existência moral, que certamente tem a ver com as paixões, né, é que abre para a nossa existência ética um horizonte de eternidade que todos nós buscamos, né? A felicidade é uma figura da eternidade, né? Aquele que deseja a felicidade deseja a realização. A realização significa tornar-se real. E, no limite, tornar-se real é tornar-se eterno, porque a eternidade é a realidade no seu sentido absoluto, não é? Então, nesse caso, isso que nós perseguimos, esse eterno que nós perseguimos, diz Baudelaire, ele tem que estar envolvido em alguma coisa que nos faça imediatamente prová-lo e aprová-lo. Ele usa até uma metáfora culinária mesmo, né? Ele diz, uma espécie de aperitivo, né? E uma espécie de manjar ou uma espécie de invólucro, né? Que tem que ser bastante aprazíveis para que nós possamos, então, entender que os exemplos singulares ou particulares de beleza trazem em cada um deles a eternidade. Mas, se isso aparecesse de uma forma direta, sem estar acompanhado por essas características sensíveis, né? Como ele diz, a expressão que ele usa é um aperitivo do divino manjar, né? Um aperitivo do divino manjar, ou um invólucro muito aprazível, né? Se essas coisas não aparecessem assim, não fossem envolvidas assim, né? A nossa sensibilidade, que, afinal de contas, se nutre, né, dessas características, não seria capaz de encontrar ali, né, em tudo aquilo que é tão efêmero, né, a própria eternidade. Então, o que eu acho que todas essas passagens do texto, né, sobre o pintor da vida moderna nos fazem aparecer uma espécie de sensibilidade crítica, né? Quer dizer, como o belo pode ser não definido, mas apreciado na sua característica, digamos assim, moderna, né? Que é justamente aquela que nos faz identificar no moderno essa tensão, né, entre o intemporal e o circunstancial. Essa espécie de sensibilidade crítica, né, é que vai nos permitir chegar a um determinado sentido, né, desse movimento que significa, né, a apreciação da beleza e aquilo que nós podemos chamar também, né, a estrutura do belo. E aqui nós percebemos o alcance daquela caricatura inicial que ele faz do frequentador do museu, aquele que passa, né, por tudo aquilo que seria a arte circunstancial, que ele considera de segunda categoria, né, e que pode ser não só aquilo que, sendo subvalorizado no passado, adquiriu
valor depois, uma revisão crítica, ele cita, por exemplo, as miniaturas, as porcelanas, aqueles livros do século XVIII, que principalmente na arte holandesa, né, a partir de um certo momento deixaram de ser algo secundário, passaram a ser vistos como objetos artísticos importantes. Não apenas isso, mas também aquela arte que, sendo uma espécie de relatório imediato do presente, né, quase como se fosse uma reportagem do presente, né, é vista, então, por esse apreciador do museu, que é o partidário dogmático do belo, eterno e absoluto, como alguma coisa que não diz respeito à arte, porque está infringindo a regra da eternidade, a regra do absoluto. Então ele passa por isso, né, sem olhar, e vai direto aquelas obras que para ele aparecem como sendo iluminadas pela dogmática do belo, né? Então, essa caricatura, né, do espectador justamente tem a ver com a definição de alguém que é incapaz de avaliar, né? Ou seja, um dogmático, ele não avalia, porque ele já tem todos os seus valores bem definidos. Então, ele não é capaz de se pôr numa situação de avaliação, né? E isso é importante para o Baudelaire, porque ele acha que com isso você exclui o novo, então você exclui o moderno. Por isso que o pintor da vida moderna, ele vai dizer, é esse que eu tenho que apresentar, né? Porque ele nunca será conhecido e valorizado, porque as pessoas nunca vão tomá-lo sequer como objeto de avaliação, ele está excluído por princípio, né? Então, essa atitude dogmática que exclui e inclui, né, segundo critérios muito bem definidos e já postos canonicamente, né, contrasta com aquilo que nós estamos chamando de atitude crítica, né, que é aquela que se põe para avaliar e entender, como se fosse pela primeira vez, né, alguma coisa que não traz de forma tão impregnada, né, os valores canônicos que já nos predispõem a detectar na obra a beleza, como se a beleza fosse vista a partir do preceito. Então, nesse sentido, o Baudelaire é realmente contrário ao que nós poderíamos chamar de classicismo. Se nós entendemos por classicismo uma arte preceitualista, né? Então, o belo não é aquilo que corresponde a preceitos, né? O belo tem uma outra dimensão, e ele tem uma dimensão polêmica, tensa, né? Entre a eternidade e a circunstancialidade. Então, é isso que tem que ser descoberto, né? Até porque, como ele diz, no caso dessas obras que já se tornaram, então, cânones consolidados, né, de beleza, né, elas chegaram até nós dessa maneira porque o que foi reiterado acerca delas foi o valor que lhes foi atribuído a partir de uma experiência do presente, né, naquele passado que foi presente para essas pessoas que souberam extrair, né, da obra relativa o seu sentido de absoluto, né? E isso também tem a sua, digamos assim, conotação ética, né? O herói épico, ele é inteiramente herói, né? O herói moderno é aquele que, se por um lado está ligado a valores que são eternos e intemporais, como o do antigo, ele também está submetido, quer ele queira, quer não, a uma certa circunstancialidade, a uma certa relatividade e a uma certa oscilação que caracterizam a vida moderna e que ele tem que viver, porque é nesse mundo que ele vive, né? Então, quando
o texto, por exemplo, do George Colli, né? Insiste muito nisso. Quando nós estamos diante do heroísmo da vida moderna, né? Do herói baudelairiano, então é preciso saber colocar em consonância ou em tensão, né? Também esses dois parâmetros, que aí no caso, então, são ao mesmo tempo estéticos e éticos, né? O que é que nos faz apreciar o valor de um herói homérico, né? É um misto de plástica e de conduta, onde tudo está, digamos assim, mesclado, né? E nós vemos então aparecer uma certa existência. É aquilo que Foucault depois vai chamar de existência, né? É aquela existência cuidada, preservada, né? Valorizada. E, diante disso, nós vemos ali realmente o caráter heróico, né? Da personagem. Agora, quando nós passamos, então, para o moderno e tentamos entender esse heroísmo, né? Nós já não vamos vê-lo dessa forma, né? Da existência plástica moldada, né? Segundo valores transcendentes, divinos, eternos, né? Porque o herói é aquele que tem a graça dos deuses, né? Na antiguidade. O herói é aquele a quem o Deus permite que seja herói, né? Enquanto ele permanecer fiel a essa sua condição e aos deuses. Quando ele, se por acaso violar essas regras, deixará de ser herói, cairá em desgraça, né? Então ele depende disso. Agora, o herói moderno é aquele que vive uma espécie de tensão ou dialética entre a graça e a desgraça, né? E isso vai aparecer na própria representação do mundo pelo pintor moderno. Por isso que o Baudelaire vai dedicar muitas páginas a examinar como o pintor moderno representa a realidade, porque é tão diferente do outro, né? E como ele, para poder produzir essa representação e para poder produzir esse tipo de obra, vive também, enquanto ser humano, né, essa dualidade que ele encontra na vida moderna, na cidade, nas pessoas, na ambiguidade do progresso, né, na ambivalência dos valores. Então, ele também, em si mesmo, é isso, né? E a representação ambígua que ele fará do mundo, das coisas, das pessoas, dependerá disso. Então, se há algo que nós devemos reparar quando quisermos entender isso que nós estamos aqui chamando de crítica, né, no Baudelaire, é uma comparação que não é difícil de fazer com a crítica filosófica, né? Se justamente a crítica filosófica aparece de maneira geral para eliminar as ambiguidades e as ambivalências e para colocar de uma maneira muito clara as condições da representação, né? Nós pensamos em Descartes ou em Kant, foi isso que aconteceu, né? Há aí alguma coisa que não está muito bem explicada. A representação, embora ela ocorra, nós não sabemos muito bem como ela ocorre. Vamos colocar todas as condições, examiná-las pormenorizadamente e eliminar qualquer tipo de confusão ou ambiguidade que apareça nas condições da representação. E aí ela vai, então, poder ser vista na sua clareza própria, né? Então, o que o Baudelaire, quando ele trabalha no interior da crise da representação, justamente a crítica que ele faz é acerca da impossibilidade de manter, nesse contexto de crise, né, uma representação que corresponda a esses cânones da paz e da tranquilidade da relação representativa. Ela agora é agônica, imperfeita, tensa, né, e principalmente ambígua, né? E é por isso que, então, entender as condições de representação nesse contexto é entender as condições de ambiguidade, de polaridade, de dualidade, né? E é isso que o pintor da vida moderna vai apresentar, pelo menos na visão, né, que dele tem o Baudelaire. Portanto,
para que essa visão crítica se constitua contra aquilo que nós chamamos de visão dogmática do belo, né, é preciso que se considere também a historicidade, né? Teria havido, por acaso, experiências no passado em que a transição dos signos à realidade foi feita de forma pacífica, clara e tranquila? Se isso porventura houve, né, e se esse foi um tempo de felicidade, né, não nos cabe retomar isso nem repetir. Ou não se escolhe o mundo em que se vive, né? E, portanto, se esse mundo é o mundo da crise da representação, né, principalmente aquele que vai expressá-lo de forma privilegiada, que é o artista, então, o pintor ou o poeta, né, eles têm que trabalhar segundo esse universo de crise. Quer dizer, a partir de uma invenção da singularidade e não da aceitação do cânone, né? Uma vez que o cânone é a consolidação de uma relação pacífica dentro do universo representativo, né? Quando eu não tenho relação pacífica, eu não tenho como estabelecer normas e regras inteiramente fixas e consolidadas. Por quê? Por causa da agitação, né, desse universo em crise, quer dizer, dividido, diferenciado, em que não é possível ainda localizar, né, os parâmetros absolutamente permanentes. Então, é preciso lidar, né, com essa instabilidade, com essa transitoriedade, com essa diferença, em suma, com essa crise, né, e entender se será possível ainda falar em criação ou transfiguração, no sentido poético, né, nesse universo e a partir dessa crise. De toda forma, né, há uma relação, que é o que eu queria mostrar, entre a lírica e a crítica, né? Ou seja, assim como uma crítica filosófica, né, ela procura encontrar esses respaldos da certeza, da segurança e da evidência no universo estável da representação, né? Assim, a lírica, que se dá na modernidade agitada, na modernidade em crise, e, portanto, na poesia em crise, né? Modernidade em crise, poesia em crise, poesia que se faz no mundo em crise, é uma poesia em crise, né? Então, aí a lírica vai justamente criticamente visar a instabilidade, como se a instabilidade fosse a condição, né, da produção literária, da produção e dos novos meios de invenção da palavra poética, né? Essa diferença entre a crítica filosófica e uma espécie de lírica crítica, se essa expressão não for muito ofensiva e paradoxal, né? Eu acho que elas nos dão um pouco a situação do Baudelaire como poeta que reflete não só sobre a sua poesia, mas como a poesia, sobre a poesia, né? Dentro dessa perspectiva que, a partir do que lhe é dado viver nesse contexto de crise.